Gente, vamos dar continuidade, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, tá? Na segunda passada a gente teve um encontro que eu considero que foi importante para a gente começar a compreender esse fenômeno, né, do Estado moderno e as suas múltiplas manifestações e começar a compreender as suas características. E na aula passada, né, eu mostrei para vocês a quantidade de significados que existem em relação a esse termo, a essa expressão Estado. Seja considerando o Estado enquanto ente de uma federação, por exemplo, o Estado de Pernambuco, o Estado da Paraíba, seja uma expressão designando um país propriamente, né, quando a gente fala assim, Estado brasileiro, e também alguns, por assim dizer, alguns adjetivos ou algo que qualifica esse modelo de Estado, nessa perspectiva moderna de organização política, que são as diversas manifestações, como Estado democrático de direito, Estado liberal, Estado social, dentre outras manifestações. Tá? Todas essas discussões, elas têm basicamente um marco inicial de um recorte histórico propriamente, que é exatamente ali no surgimento da Idade Moderna, conforme eu falei para vocês na aula passada. Basicamente, pessoal, a primeira manifestação disso que nós chamamos de Estado moderno é exatamente aquela forma de organização política que se deu na Europa, né, principalmente ali no nascedouro do século XVI, que foi exatamente aquele modelo de organização política, aquele modelo de Estado que a gente vai chamar de Estado absolutista. Então, esse Estado absolutista que, inclusive, foi, né, alvo direto das reivindicações dos revolucionários lá na França, né? A Revolução Francesa ela decorreu exatamente da derrubada do antigo regime, assim chamado lá, que era exatamente esse modelo de organização política chamado de Estado absolutista. Então, a Europa como um todo, ela passou por esse movimento, né? Ela passou e viu nascer em muitas nações esse modelo de organização política chamado aqui de Estado absolutista. Só uma curiosidade, a gente, no primeiro encontro, eu falei para vocês de algumas bibliografias, né, sugeri alguns autores, tem dois em especial que eu gosto muito, que é o professor Jorge Miranda e o professor Canotiro, que são dois portugueses, né, talvez aqui no Brasil sejam os dois mais conhecidos, né, autores publicistas do direito português, e lá na doutrina portuguesa se faz geralmente referência ao Estado absolutista com a seguinte expressão, né? Se usa o termo Estado de polícia. É uma explicação, é um modo como eles abordam, como eles identificam a concentração do poder político nas mãos do monarca, nas mãos do rei, e eles estabelecem algumas outras perspectivas, algumas outras análises, como, por exemplo, a atuação do Estado absolutista na cobrança de tributos, né? As acusações em decorrência de crimes que eram praticados pelos súditos e assim sucessivamente. Mas se você estiver aí, de repente, consultando, né, estiver lendo o livro ou em algum momento for pegar o livro do professor Jorge Miranda, do professor Canotiro, você vai ver que a doutrina portuguesa ela vai fazer essa abordagem basicamente com essa expressão, né? Uma espécie de abordagem jurídica desse fenômeno político. Mas o que é que nos importa aqui? Né? A gente precisa, num primeiro momento, identificar algumas características desse modelo de Estado absolutista. Essa primeira expressão do Estado moderno. Tá? Óbvio que isso é até engraçado que a gente observa isso. Né? Sempre que a gente visualiza do ponto de vista histórico algum tipo de movimento, né, algum tipo de manifestação, algum tipo de organização da sociedade, política, de algum movimento revolucionário, você sempre consegue encontrar algum autor, alguém que escreveu alguma coisa que, de certa forma, deu um suporte teórico àquele tipo de movimentação. É comum a gente encontrar nos livros referências a Maquiavel com a sua obra O Príncipe e a Thomas Hobbes com a sua obra O Leviatã, dando, de certa forma, um suporte teórico para o regime absolutista, né? Para esse modelo de Estado absolutista, esse modelo de poder político concentrado. Né? Maquiavel tem uma expressão que se notabilizou, se popularizou, né? Que a gente geralmente ouve por aí, que os fins justificam os meios, e no contexto em que ele escreve, que isso é traduzido para a gente,
ele estava abordando exatamente nas finalidades, o que, que o detentor ali do poder político ele vai fazer com aquele poder nas mãos e etc. E uma finalidade que um integrante da nobreza, por exemplo, tinha era exatamente chegar e a deter o poder político. E para chegar a esse fim, para alcançar essa finalidade, ele se valeria de qualquer meio à sua disposição, né? Desde se fosse aí para entrar em guerra, se fosse para de repente ocupar um espaço que poderia ser de outra pessoa, de outra classe, né? Basicamente, a obra de Maquiavel ali, O Príncipe, vai girar em torno exatamente dessa legitimidade do poder político, né? E há também uma famosa discussão em cima da obra do Hobbes, notadamente no seu trabalho que ele aborda o Leviatã, né? Essa expressão, essa metáfora que ele utiliza de falar ali do poder político, né, um poder concentrado, capaz de dominar e regulamentar e regular a vida em sociedade. Basicamente, antes dele fundamentar ou desenvolver a sua obra, ele usa aquela discussão, né, que o homem é o lobo do próprio homem. Então, se não houvesse um modelo de organização política, se não houvesse alguém que conduzisse, que detivesse o poder na sociedade, a gente poderia entrar num estado de guerra, né? Ele até usa essa discussão sobre o estado de natureza, a gente poderia entrar num estado de guerra, de conflito uns com os outros, e isso poderia chegar a dizimar e a desorganizar, de certa forma, um modelo de convívio em comunidade. Então, seria preciso que houvesse um poder político para que, de alguma forma, oferecesse segurança, oferecesse alguma garantia de liberdade, alguma garantia de defesa da propriedade, para que não houvesse, de fato, esse caráter predador, né, do homem em relação ao outro homem. Então, os teóricos, né, absolutistas escreveram de alguma forma para tentar legitimar essa concentração de poder. Então, isso já é uma característica que a gente pode naturalmente, daqui a pouco eu faço aqui a projeção do slide para que a gente faça essas anotações, mas já é uma expressão, né, essencial para se compreender esse modelo de Estado absolutista, em que não havia a descentralização do exercício do poder. Então você tinha ali um monarca, né, você tinha um rei que detinha esse monopólio do poder político. Até existia, isso é comum a gente identificar nos livros, uma estrutura administrativa por trás de um modelo de Estado absolutista. Afinal de contas, essa delimitação, por exemplo, de um Estado absolutista em um território, principalmente naquele contexto ali do século XVI, né, das nações que estavam entrando em guerra umas com as outras por conta de expansão do império, por conta de ocupação de espaços em outros territórios, é comum que houvesse um desenvolvimento de uma série de características no interior daquele modelo de Estado absolutista, como, por exemplo, o surgimento de forças armadas para a defesa de território, para a defesa da soberania interna, não é? Uma estrutura administrativa para que pudesse, eventualmente, aplicar as leis que haviam sido, né, redigidas e determinadas pelo próprio rei, pelo próprio monarca. Então, esse modelo de Estado absolutista ele tem essa natureza, né, do poder político concentrado nas mãos do monarca, mas isso não quer dizer que não existisse ou que não tinha por trás daquele modelo de Estado uma estrutura administrativa. Por isso que às vezes as pessoas se surpreendem quando a gente fala, por exemplo, que existia sim poder judiciário, que existia poder legislativo, que existia poder executivo, mas eram todos basicamente executores de decisões que eram tomadas pelo monarca, né? Pouca ou nenhuma autonomia existia para esses poderes. Isso é tão verdade que aquele modelo que a gente identifica, né, na França, um modelo de justiça comum e um modelo de justiça administrativa, a diminuição dos poderes do judiciário na França decorre exatamente por conta da desconfiança que os revolucionários franceses tinham com o poder judiciário, até então existente, porque era um poder judiciário que servia a quem? Que servia ao antigo regime. Então esse modelo tinha, sim, um legislativo, tinha um executivo, tinha um judiciário, mas havia um poder concentrado nas mãos de um único indivíduo, né? Outra perspectiva teórica que é muito comum a gente encontrar também nesse contexto de Estado absolutista é a origem, né, do poder. É a origem, basicamente, ou a legitimidade do poder político, né? Basicamente, aquela origem divina, que o monarca ele estaria ali, basicamente, atuando a partir de uma delegação divina. Teria sido Deus quem teria dado o poder para aquele determinado monarca, e aquilo que ele fazia, aquilo que ele determinava, né, era, de certa forma,
entendido como uma atuação legítima a partir dessa legitimidade divina que existia do poder político ali no Estado absolutista, tá? Existiam teóricos também que discutiam essas questões. Só a título de curiosidade, vocês devem lembrar disso, né? Quem critica esse modelo de Estado absolutista são exatamente aqueles teóricos que nós conhecemos como teóricos que fundamentaram o movimento iluminista. Então veja que aquilo que eu falei há pouco acaba se reforça mais ainda o que eu acabei de dizer. Então, a cada movimento da história, você sempre vai ter alguém ali para fundamentar, para apresentar alguma contribuição, para apresentar alguma discussão que deve, de alguma forma, fundamentar algum tipo de movimento, algum tipo de ação que exista em dado contexto histórico, né? Então, o surgimento de teóricos, por exemplo, chamados dos liberais clássicos, teóricos do iluminismo, era exatamente resposta a esse modelo de organização política, esse modelo de Estado que tinha exatamente essa configuração, né? Poder político concentrado. Depois eu falo sobre isso, tá, Everton? Vamos concentrar aqui na discussão. Eu vou até terminar o conteúdo, viu? Não aperrei não. Vamos seguir. Deixa eu fazer aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu fazer a projeção para a gente seguir. Vai aparecer para vocês aí uma telinha em branco. A gente vai fazer as nossas anotações aqui para ficar tudo registrado, tá bom? Então, o que a gente está discutindo aqui nesse primeiro momento? Estado, absolutista, ok? Como primeira manifestação daquilo que nós chamamos de Estado moderno, tá? Esse poder aí, essa organização política, esse modelo de Estado, tem algumas características que precisam aqui ser identificadas para a gente poder sintetizar e entender melhor a ideia, tá? Então, algumas questões aqui que a gente pode já assinalar a partir do que a gente falou até agora, tá? Então, vamos lá. Aqui, concentração, ok, do poder político. E quem é que detinha aqui esse poder? Era o monarca, chamado de rei. Então, você tinha aqui na Europa um poder ilimitado do monarca. É por isso, tá, pessoal? E aqui um detalhezinho que faz toda a diferença também para a gente entender esse período. É muito comum vocês ouvirem duas expressões se referindo a monarquias. Você pode ouvir a expressão a monarquia absolutista e você pode ouvir a expressão monarquia constitucional. Né? O que na verdade, a gente está falando quando a gente usa essas duas expressões aqui? A monarquia constitucional, na verdade, é uma explicação do modo de organização política existente até hoje na Inglaterra, né, que existe desde a Revolução Gloriosa do final do século XVII, 1688, 1689. Desde aquele movimento, a Inglaterra passou a ter um modelo de monarquia constitucional. Por quê? Porque houve uma limitação do poder da monarquia naquele contexto a partir de uma atuação do parlamento britânico. Tá? Essa não era a configuração do modelo de Estado absolutista, por exemplo, na França. Tá? São fenômenos distintos aqui. Na Inglaterra, a gente chama de monarquia constitucional porque era uma monarquia que era limitada, sim, pelas leis, pelos costumes, pelos precedentes e pelas tradições existentes na Inglaterra. Na França, não. Na França, esse modelo de Estado absolutista, ele de fato era um poder ilimitado, né? Era um modo de organização política em que o poder do monarca era um poder ilimitado. Então, esses dois fenômenos aqui, eles são extremamente importantes para a gente conseguir compreender. Engraçado também é que para o cidadão, né, britânico, para o inglês, para ser mais específico, naquele contexto, se aplaudia a atuação do parlamento, porque o parlamento, na verdade, foi fiador da liberdade do povo inglês frente à monarquia, né, a dinastia dos Stuarts, que à época existia. Né? Então, a Revolução Gloriosa, foi o parlamento, né, quem promoveu esse processo de imposição de limitações à monarquia na Inglaterra. Então, isso é um fenômeno interessante, por quê? Porque para o inglês, o parlamento é defensor e fiador da liberdade desse cidadão e dessa cidadã, dessa sociedade específica. Só que
o povo americano, né, pelo menos ali no início, no contexto da independência dos Estados Unidos, a perspectiva, né, em relação ao parlamento britânico era completamente diferente, né, dos colonos ali, daqueles que estavam, né, que foram objeto ali de uma série de imposições do parlamento britânico quando a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Então, as 13 colônias e o movimento de independência dos Estados Unidos decorreu exatamente de uma insatisfação dessas 13 colônias com as altas taxas que eram cobradas, com as leis que eram impostas pela coroa britânica através do seu parlamento. Então, veja que são perspectivas distintas, né? O parlamento, para o contexto inglês, é fiador e defensor da liberdade, e para o americano, naquele contexto das 13 colônias, o parlamento britânico era exatamente o fiador da opressão, né, da imposição de taxas, da cobrança de tributos, né, das legislações duras que eram impostas aos colonos. Então, isso é uma questão histórica que é bem interessante. Então, essa lógica aqui que eu estou tentando discutir com vocês, tá? De falar sobre o modelo de Estado absolutista e as suas características, envolvem exatamente a gente saber diferenciar que isso que nós estamos falando aqui é uma monarquia absolutista, né? Um modelo de Estado em que você tinha um poder concentrado nas mãos de um indivíduo, não havia limitação. Tá? Na verdade, como eu falei agora há pouco, judiciário, legislativo e executivo eram submetidos ao poder desse monarca. Tá? Na Inglaterra, o contexto é um pouco diferente. Muita gente que, inclusive, nem considera essa Revolução Gloriosa do final do século XVII como uma verdadeira revolução, né? Porque, na verdade, aqui de repente, é até um problema de interpretação dos fatos. Porque tem muita gente que acha que revolução é só quando há derramamento de sangue, né? Então, assim, os fatos históricos narram que esse processo de imposição de limites à monarquia inglesa, por parte das leis, por parte da atuação do parlamento, não foi um processo de imposição de limites a partir de guerras, a partir de derramamento de sangue, nos moldes do que aconteceu na França, nos moldes do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Tem muita gente que acha que revolução é só derramamento de sangue, né? Mas houve uma mudança significativa no modo da relação entre os poderes na Inglaterra, a partir dessa atuação, a partir do parlamento britânico ter se tornado fiador e defensor da liberdade, né, impondo uma série de limitações ao exercício do poder político naquele contexto de monarquia. Então é por isso que a gente usa essa expressão, né, monarquia absolutista e monarquia constitucional. Tá? Lá na frente a gente vai desdobrar um pouquinho esse contexto, essa discussão sobre monarquia, mas para esse primeiro momento aqui é muito importante a gente identificar essa discussão, tá? Uma outra característica também, pessoal, que eu falei para vocês aqui, é exatamente a ideia da origem divina, né? Da origem divina aqui, ó, vejam só, do poder, ou da legitimidade divina daquele poder político nas mãos do monarca, tá? Então, basicamente se defendia, né? Isso era um modo até de você ter a igreja próxima, né? A gente sabe o quanto a igreja foi importante no contexto, até o contexto da Idade Média, aquele contexto da Idade Moderna. Nós tivemos muitos movimentos, a eclosão da Reforma Protestante foi, de fato, uma mudança significativa na perspectiva religiosa cristã. Então, havia, sim, essa necessidade, né, de um discurso político que pudesse trazer a igreja para perto, mas que, ao mesmo tempo, de alguma forma, pudesse subjugá-la, pudesse dominá-la. Então, esse contexto aqui, né, até aquela famosa frase do Luís XIV, né, o Estado sou eu, era exatamente uma grande manifestação, uma grande expressão desse monopólio do poder político e essa necessidade de dominar, né, as diversas esferas daquela organização de sociedade que existia na Europa à época, né? E a igreja, obviamente, estava inserida dentro desse contexto ali de sociedade. Então, isso também serve, né, para o próprio súdito, que não vai reivindicar e que não vai questionar os atos do monarca, e para uma instituição extremamente forte naquele contexto e estivesse próximo do poder político, né? Não ameaçando o poder, mas estivesse próximo ali, de tal modo que, de alguma forma, também desse legitimidade à atuação dessa monarquia absolutista. Então, isso é uma discussão aqui que nos é importante para a gente visualizar, ok? Vejam,
ponto aqui interessante, que eu acho que vale a pena a gente discutir, é basicamente algumas características, né, desse modelo de Estado, né, dessa organização política, desse poder, né, que a gente está discutindo aqui, que são exatamente algumas características próprias desse modelo de Estado absolutista. Né? A primeira grande questão aqui, que eu acho que vale muito a pena a gente poder observar, é exatamente a ideia de irresponsabilidade política. Aí eu vou explicar isso daqui para a gente poder observar, ok? Então, olha aqui, ó. Irresponsabilidade política, ok? Agora há pouco eu falei assim, eu disse, olha, o parlamento britânico ele era fiador da liberdade e ele foi extremamente importante num processo de imposição de limites à monarquia existente à época na Inglaterra. E às vezes quando o professor está dando uma aula e está falando dessas viagens históricas, de algumas questões mais abstratas, né, o aluno muitas vezes não consegue compreender. Eu falei, olha, o parlamento foi importante porque impôs uma série de limitações ao exercício do poder político na Inglaterra. Mas que tipo de limitação foi essa? Né? O que de fato, né, se a gente pudesse exemplificar como principal expressão dessa limitação aqui do parlamento em relação à coroa britânica e que dialoga diretamente aqui com essa característica que eu coloquei na tela aí para vocês, a irresponsabilidade política do monarca, né, dentro do contexto de Estado absolutista. Simples, pessoal. Qual é a expressão dessa ideia? O rei poderia fazer o que ele quisesse e não havia nenhum tipo de mecanismo que pudesse responsabilizá-lo. Que ele pudesse, por exemplo, ter que pagar uma indenização a alguém por um ato que ele determinou que fosse praticado pela sua máquina administrativa, né, por um processo mal sucedido que houve, por exemplo, no âmbito do judiciário, né, dentro desse contexto de Estado absolutista. Ora, se tudo que o rei faz precede de uma origem divina, de uma legitimidade divina, o Estado sou eu, o Estado se confunde na pessoalidade do monarca, né, ele detém o poder, ele quem manda, ele quem determina a execução por parte do legislativo, do executivo e do judiciário, quem é que vai punir dentro desse contexto de Estado absolutista o monarca? Né? Então isso é uma característica, irresponsabilidade política. Mas na monarquia constitucional, lá na Inglaterra, uma das limitações que foi imposta à monarquia foi exatamente a possibilidade, veja por incrível que pareça, né? A possibilidade do parlamento abrir um processo de impeachment contra o monarca. Isso é uma expressão da limitação que passou a existir naquele contexto. A possibilidade, por exemplo, do parlamento, né, aplicar algum tipo do chamado voto de desconfiança em face dos secretários que auxiliavam o monarca, por exemplo. Então, houve esse processo na Inglaterra que não houve na França, por exemplo. Né? Não havia nenhum tipo de mecanismo que pudesse chegar a levar, dentro de um contexto de Estado absolutista, a responsabilização do monarca. O Estado sou eu, a legitimidade do meu poder, ela é divina. Como é que a gente vai punir? Como é que a gente vai buscar uma responsabilização? Né? Detalhe, é exatamente nesse contexto, por exemplo, a gente está vendo aí diariamente discussões sobre processo penal, Operação Lava Jato, né? Recentemente a gente vem tendo essas discussões aí da semana passada para essa. Estou vendo aqui, viu, Rebeca? Já eu lhe passo a palavra. A gente está vendo aqui algumas discussões sobre processo penal e etc. Tem uma discussão que está no centro desse debate, que é exatamente o que a gente chama, né, do chamado sistema acusatório, e aqui, ó, o sistema inquisitório. Basicamente, o que é que a gente tem aqui? Sistema acusatório. Existe alguém que vai acusar, existe alguém que vai defender, existe alguém que vai julgar. São funções distintas. Né? Só para ilustrar na nossa realidade, para a gente não ficar muito abstrato. O Ministério Público acusa, por exemplo, no Brasil, não é? Ou o ofendido, se alguém praticou um crime contra mim, eu posso ir lá e propor uma queixa-crime. O advogado vai defender, ou a Defensoria Pública vai fazer a defesa do acusado, e o juiz vai julgar. É simples esse processo. É uma delimitação do campo de atuação de cada um a partir dessas funções existentes no processo. Acusar, julgar e defender. Nesse modelo de sistema inquisitório, que era o modelo do Estado absolutista, né,
O modelo processual, quando alguém praticava um crime ou quando alguém estava sendo acusado de ter praticado um crime, quem é que ia julgar? Quem é que ia investigar? Quem é que ia acusar? Era uma figura que representava a monarquia, que representava o Estado absolutista. Não havia diferença. É por isso que a gente sempre usa essa expressão, né? Num processo acusatório, né, que é esse que a gente, em tese, tem aqui, nesse modelo de Estado democrático de direito, o indivíduo que está sendo acusado, ele é titular de direitos. Ele tem que ter os seus direitos respeitados, de possibilidade de constituir advogado, de produzir defesa, de se autodefender, né? Ou seja, de praticar autodefesa, de poder apresentar argumentos contrários ao que estão sendo levantados contra ele. Lá no interrogatório do réu, aquilo é um momento de defesa. Do réu chegar lá e falar, estão mentindo contra mim, excelência, estão me acusando indevidamente, alguém está com raiva de mim, alguém fez isso, alguém fez aquilo. É a autodefesa. Num sistema acusatório, o indivíduo ele é titular de direitos. Isso é marco do modelo de Estado democrático. Nesse modelo de Estado absolutista, essa lógica aqui de sistema inquisitório, que a gente não sabe quem é que acusa, quem é que defende, quem é que vai julgar, todo mundo está aqui, é uma pessoa, o representante do monarca, o indivíduo que está sofrendo um processo no modelo de Estado absolutista, a partir desse chamado sistema inquisitório, ele é objeto do processo. Ele não é titular de direitos, não é alguém que deve ser respeitado no curso do processo. Ele é objeto do processo. Por isso que a gente tem relatos desse contexto, né, de torturas, de práticas abusivas do ponto de vista da integridade física e psíquica, para que alguém venha até, muitas vezes, a confessar algo que não foi ele que praticou. Então, esse tipo de erro, esse tipo de procedimento existia e não tinha nenhum modo de se propor a responsabilização de alguém que tenha praticado algo e que violasse supostamente algum direito ou alguma condição mínima, né? Na época se debatia muito a questão do direito natural. É um direito inato à nossa condição de seres humanos, independentemente de uma previsão numa ordem jurídica. Então se falava já de dignidade da pessoa humana, mas como? Dentro do modelo de Estado absolutista, em que nós tínhamos poderes concentrados em um tipo de processo penal como esse daí, sistema inquisitório. Por isso que os revolucionários da França não gostavam do poder judiciário, porque muitos deles, ou familiares, ou parentes, tinham sido submetidos também a um modelo de processo como esse. Por isso que quando a França inaugura sua democracia, né, pós-revolução, óbvio, pós também a segunda onda, digamos, de derramamento de sangue, quando a França estabelece, né, e estabiliza o seu modelo de república democrática, né, houve de plano imposições de limites ao exercício do poder judiciário. Não tem razão desse tipo de conduta que existia. Tá? Então isso é um elemento aqui extremamente importante para a gente poder aqui observar. Tá bom? Rebeca, fica à vontade. Aí tu, Rebeca, que eu não tô te ouvindo, tu tá falando, Tais. Eu não tô te ouvindo, não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era o áudio de Rebeca, que eu também não estou ouvindo, não, professor. Eu acho que o microfone dela tá bugado. Eu também não. Mexe. Agora sim. Agora tá me ouvindo? Não me endoide, não, porque eu já estava achando que era comigo aqui, viu? Não, é porque eu também passei a comprar algumas coisas para ficar tão tecnológica quanto meu professor. Olha aí, parabéns. Aí eu assisto aula com som massa aqui no quarto. Parabéns. Só para tirar. É sério, comprei um monte de coisas justamente para melhorar a qualidade do áudio das aulas. Que legal, que legal. Mas a pergunta, na verdade, era a seguinte, não era uma pergunta, era apenas uma confirmação. Você falou que, no caso, o sistema de impeachment do rei, ele, na verdade, não incidiria sobre o rei, mas sobre seus secretários que os auxiliariam, correto? Não. No contexto da Inglaterra, quando ele surgiu como hipótese de responsabilização do monarca e também dos seus auxiliares. Então, nesse caso, a responsabilização do monarca, como é que ficaria? Ele seria deposto? Um processo no âmbito do parlamento, por exemplo, que determinasse que ele fosse deposto e assumisse alguém digamos, no ciclo hereditário da monarquia. Isso seria Mas possível. Não quebraria a monarquia, no caso. Não quebraria a monarquia. Tá? Engraçado, né? Porque a gente fala de impeachment no contexto de sistemas presidencialistas e não de sistemas parlamentaristas. Mas o impeachment surgiu exatamente no contexto exatamente parlamentarista, tá? É bem interessante isso. Depois,
quando o sistema foi evoluindo e o parlamento encontrou modos até mais efetivos e mais céleres para eventualmente punir algum agente político, aí isso foi caindo no esquecimento e depois isso foi adotado novamente nos Estados Unidos. Aí o impeachment acabou se tornando realmente um instrumento próprio do sistema presidencialista, mas o seu nascimento, a sua gênese é exatamente do sistema parlamentarista. É engraçado isso. Hoje a gente tem voto de desconfiança que é muito mais fácil, é muito mais prático. Agora sim, não conheço... Porque eu já vi o voto de desconfiança no parlamento inglês. Não, mas eles fazem para o primeiro-ministro, mas eu nunca vi para o monarca, por isso que eu perguntei. Isso é uma evolução, e era exatamente isso que eu ia falar agora também, mas não se tem notícias do parlamento ter levado isso à frente, inclusive nesse contexto, contra o monarca, sempre contra auxiliares, isso é absolutamente comum, tá? O primeiro-ministro, que hoje se chama de primeiro-ministro, mas eram os secretários, porque a forma de estruturação da administração, ela foi, obviamente, passando por mudanças no decorrer do tempo. Mas hoje o sistema parlamentarista ele trabalha exatamente dessa forma, né? Na Itália, por exemplo, na Espanha, na própria França e Portugal se fala de um semipresidencialismo, mas nessas monarquias parlamentaristas que a gente tem hoje, o voto de desconfiança ele é aplicado em relação ao primeiro-ministro, tá? Exatamente ao primeiro-ministro. Sabe quem sofreu um impeachment no sistema monárquico? O rei Dom Juan, da Espanha. Ah, tá. Na Espanha, né? Porque na Inglaterra realmente não se tem notícia do parlamento inglês ter feito nada nesse sentido. Em relação aos auxiliares, sim. Não, eu lembrei disso agora, porque ele estava envolvido em casos de corrupção e foi o parlamento que afastou o rei, e nesse caso o filho dele assumiu e se tornou rei. Ele, na verdade, ele não foi afastado pelo parlamento. Ele foi forçado à abdicação. Ou seja, que não deixa de ser. A pressão do parlamento que teve aí o protagonismo, né? Na destituição. E é uma história recente. Se você tiver algum link por aí, compartilhe com a gente aqui no. Estou procurando. Beleza. Tá bom, obrigada. Mas olha, a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Isso faz parte do nosso conteúdo aqui. Na segunda unidade, a gente vai discutir bem essa parte de presidencialismo, de parlamentarismo, né? Até porque, veja, existem sistemas parlamentaristas que são sistemas parlamentaristas dentro de uma monarquia, e existem sistemas parlamentaristas que são republicanos. Vê que loucura. Por exemplo, quando você vai para Portugal ou para a França, embora parte da doutrina chame de semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, lá os presidentes são eleitos. Os presidentes são eleitos, da eleição democrática. Você vai lá, a população vai às urnas e escolhe o presidente. Mas quem manda mesmo no país, no que diz respeito à administração pública, é o primeiro-ministro. Só que na Inglaterra é diferente. Você tem um tipo de parlamentarismo, mas o chamado chefe de Estado é exatamente a rainha, né? Elizabeth é a monarca, e aí a função de chefe de Estado lá tem esse caráter hereditário por conta da monarquia, mas no contexto de repúblicas parlamentaristas, a função de chefe de Estado, que representa o país num plano internacional, pode ter variações, e a principal que a gente visualiza na atualidade é exatamente a escolha, né, do presidente. Então, existem essas variantes aí que vão ser interessantes para a gente estudar no momento adequado, tá? Mas aí, só para a gente voltar aqui. Então, esse modelo de sistema inquisitório era um modelo clássico, era uma marca registrada desse contexto aí de Estado absolutista. Ponto importante aqui, tá? Quase a gente trazia para o Brasil essa perspectiva de Estado absolutista aqui, né, nesse ponto de irresponsabilidade política, exatamente com a Constituição de 1824. Né? Até fiz referência a ela na aula passada, quando a gente foi falar aqui sobre a Confederação do Equador. Se vocês abrirem, tá, pessoal, a Constituição de 1824, e forem observar aí algumas questões, algumas características dessa Constituição, vocês vão ver que, além daquelas noções clássicas que a gente sabe, né, de um poder moderador, e um poder moderador que os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário estavam submetidos a ele, também não havia nenhum tipo de mecanismo de responsabilização política do imperador. Não existia nenhum tipo de impeachment, suspensão do trono, ou qualquer coisa nesse sentido. Não havia nenhum tipo de mecanismo de responsabilização direta do nosso imperador. No entanto,
a Constituição de 1824, ela permitiu que os secretários, ou seja, os auxiliares do imperador, pudessem ser responsabilizados. Então, a gente, né, no final das contas, nós acabamos aqui adotando um modelo de irresponsabilidade política para o imperador, mas com a possibilidade de responsabilização dos secretários, né? Na época não eram chamados de ministros, eram chamados de secretários, e até a legislação da época, ela era até mais ampla, permitia outros agentes públicos serem responsabilizados. Então, embora a gente tivesse adotado um modelo de império, né, um modelo de organização política nesses moldes, aqui em 1824, ainda assim, pelo menos para boa parte dos agentes públicos, havia sim a possibilidade de responsabilização política, tá certo? Então, esse é um elemento aí que vocês precisam registrar acerca desse modelo de Estado absolutista. Mais alguma questão aqui que a gente precisa destacar? Deixa eu voltar para cá. Uma outra característica, né, desse modelo de Estado foi até o que Rebeca falou há pouco aqui, e que a gente acabou fazendo alguns comentários também, que é essa característica aqui, ó, da hereditariedade. Não é? O que é isso aqui, basicamente? Como é que você... Hereditariedade, assim que se escreve. Tá? Depois ninguém está me chamando aí de analfabeto. Vamos lá, hereditariedade. O que é essa característica, né, desse modelo de Estado absolutista? Veja, como é que se chega ao poder? Uma vez que uma dinastia ou que uma família se instaura no poder, como é que se chega a ela? É pelo vínculo familiar, é pelo laço real, como se chama, né? Então, se você faz parte ali de uma linha sucessória do trono, que é filho, é neto, vai herdar o trono, quando o titular morrer, quando o titular ficar incapacitado, quando o titular renunciar, por exemplo. Então, a hereditariedade, né, é uma característica desse modelo de Estado absolutista, porque não é qualquer um que vai chegar ao exercício do poder. A menos que haja uma guerra, a menos que haja um conflito, a menos que haja uma batalha, destituição do poder, aí a gente vai visualizar uma troca de um poder por outro, ou de uma organização por outro, mas em razão de um conflito. Mas dentro de uma situação de normalidade, dentro desse contexto de Estado absolutista, se chega ao poder através de quê? Através, né, desse vínculo familiar e de respeitar uma ordem hierárquica, uma ordem de sucessão, para ser mais preciso. Essa é a característica da hereditariedade, diferentemente de uma república, né? Como é que a gente visualiza o indivíduo chegar ao poder num contexto de república? É eleição, você vai ser votado. Se você se candidatar, o povo lhe escolher, tá tudo certo, não tem problema nenhum, ok? Então, isso daí é uma característica interessante aqui também para a gente observar. Outro ponto aqui, dentro dessa questão do Estado absolutista, uma outra característica, é o que nós chamamos aqui, ó, de vitaliciedade. Essa expressão geralmente a gente discute hoje, a gente usa ela hoje, quando a gente vai discutir proteção de juiz, de membro do Ministério Público, né? Que é um pouco mais de... manutenção, o sujeito fica no poder, permanece no poder, chega ao poder exatamente pelo vínculo familiar, né? E aí essa outra característica aí que a gente está vendo, a vitaliciedade, ela basicamente é o seguinte, tá? Eu quero que você preste atenção aqui. Existe uma característica, por exemplo, no Brasil, na República Brasileira, que é o seguinte: quando você é eleito, você não é eleito ad eterno, né? Você não é eleito para ocupar aquele mandato até você morrer. Você vai precisar renovar aquele mandato. Se você é presidente, você só pode ter 2 mandatos consecutivos. Você até pode ter um terceiro e um quarto mandato, desde que seja intercalado. O que você não pode ter são 3 mandatos consecutivos. Mas para o deputado, por exemplo, para o senador, as reeleições elas são infinitas. Enquanto o sujeito estiver se candidatando e estiver sendo eleito, ele vai ocupar o mandato. É por isso que a gente tem aí históricos de gente que já está há 20 anos, há 30 anos, né? Os famosos políticos profissionais. Porque não se proíbe, tá? Em algum momento aqui, quando a gente for discutir sistema político brasileiro, que a gente for falar de reforma política, vai ter em algum momento que a gente vai chegar nesse ponto também. Tem proposta de reforma política, de limitar as reeleições de deputados e senadores, né? Não existe. O cara pode ser reeleito quantas vezes ele quiser, inclusive alternando, ser deputado, depois ser senador, depois voltar para ser deputado, enfim, não tem absolutamente nenhuma limitação, coisa que existe para os chefes do Poder Executivo, né? Para o presidente, para o governador e para o prefeito.
Mas basicamente aqui é o seguinte, você tem a temporariedade como uma característica. O mandato eletivo, ele pressupõe exatamente esse caráter temporário. Então, você vai ficar naquele cargo público, você vai ocupar aquele espaço de poder, enquanto for o tempo do seu mandato. Se você não renovar, se você não for reeleito, ok? Se não houver aí nenhum tipo de autorização do povo para você continuar no mandato, você vai sair. Agora, no Estado absolutista, nesse modelo de monarquia, ocupar o poder político, né, é vitalício. O que significa que não existe um prazo final para ocupar aquele status de monarca. Não existe isso. Enquanto o sujeito estiver vivo, enquanto ele estiver são, enquanto ele não for destituído pela família, um golpe de Estado, uma guerra, alguma coisa nesse sentido, ele vai continuar lá ocupando o poder. Não existe um prazo final. Na verdade, naturalmente, existe a morte. Né? Se ele morrer, alguém da linha de sucessão vai ocupar o trono. Mas isso é completamente diferente, né, do contexto aqui da nossa perspectiva de república. Isso aqui já é uma característica, né? Um contraponto. Se no Estado absolutista, dentro dessa lógica aqui de monarquia, a gente está falando de irresponsabilidade política, de hereditariedade, de vitaliciedade, isso é exatamente o contraponto do que a gente aprende na república. Primeiro, todos os agentes públicos são passíveis de responsabilização, né? Seja na esfera política, propriamente, o impeachment, né? O deputado ou senador sofrendo um processo de cassação de mandato parlamentar, lá na comissão de ética e disciplina da respectiva casa dele, né? O agente administrativo, por exemplo, que pode sofrer uma ação por improbidade administrativa, que pode ser denunciado pelo Ministério Público por algum crime contra a administração pública, tá? Então isso é típico desse modelo de república, a possibilidade de responsabilização ampla dos agentes que, de alguma forma, administram a coisa pública, né? A lógica aqui do Estado absolutista, da monarquia, alguém é dono daquilo dali. É uma pessoa, o monarca, o Estado, né, o que se confundem ali as figuras do Estado com a figura pessoal do monarca. O modelo de república não, é aquela lógica que a gente aprende, a res pública, a coisa pública. Todo mundo é dono de tudo, né? Eu sei que quando tem essa lógica, todo mundo é dono de tudo, ninguém é dono de nada, no final das contas. Mas a lógica se a coisa é pública, aqueles que administram a coisa pública podem ser punidos em razão de uma malversação, de uma má administração daquilo que está sendo feito com a coisa pública, tá? Isso aqui é um ponto que a gente precisa levar em consideração. A lógica aqui, por exemplo, da hereditariedade. Você chega ao poder se você for eleito, não é porque você vem de alguma família, né? Eu sei que o Nilberto fez a crítica aqui, está parecendo nepotismo, mas a lógica é que você vai ocupar um mandato eletivo que o povo escolheu, porque o povo votou em você, ele autorizou a, durante aquele tempo, ocupar um mandato eletivo. E, por sua vez, essa última característica, a vitaliciedade. Né? Ficar ocupar o poder político até o fim da vida. Né? Existe um tempo, existe a temporariedade como característica dentro de uma república. O sujeito que é eleito deputado, que é eleito senador, que é eleito presidente, governador, ele tem um tempo. Ainda que isso possa ser renovado, mas ele tem um tempo. Ele não vai ficar não vai ficar naquele cargo vitalício até o fim da vida, a menos que haja, como eu venho falando aqui, a possibilidade ou essa reeleição. Tá? Então, esse é um ponto aqui que é muito interessante para a gente poder observar. Isso, no final das contas, acaba sendo uma boa diferença, né, entre esse modelo de Estado absolutista e o modelo aqui também, portanto, de monarquia versus república, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer algum questionamento? Tudo certo? Estão conseguindo acompanhar aí? Tudo bom, né? Tá tranquilo ainda, viu? Tá tranquilo. Beleza, meu amigo. Deixa eu fazer um comentário para vocês agora. Olhem só. Estão vendo o horário aí, né? O horário aqui que está aparecendo para mim é 21h15. 21h15. Pelo horário oficial, a nossa aula da quinta-feira ela acaba 21h10. Eu tive, há uma semana e pouco, eu tive uma conversa com o pessoal do segundo período, foi quando a gente estava naquele processo de transição, de vocês do primeiro período estarem chegando, e aí a gente estava ainda naquela dificuldade de vocês encontrarem o caminho da sala, né? A gente teve aquele pequeno problema ali no início das nossas aulas. Veja, pedagogicamente falando, isso aqui é horrível, né? Você tem que parar com 50 minutos de aula, considerando que
tem uns 10 minutinhos ali para todo mundo chegar, para a gente começar de 8h30, depois tem uns 10 minutinhos ali para eu fazer a chamada e lançar o sistema, alguma outra pergunta administrativa, quando a gente for ver, 50 minutos de aula se transformaram em 20 minutos, tá? Isso nem para mim é bom, nem para vocês é bom, mas é um horário oficial. O que eu tinha conversado com o pessoal, até foi exatamente isso que Everton tinha perguntado aí mais cedo. O que eu tinha combinado? Para a gente ter aula, né, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Por quê? Porque eu pegaria o horário completo numa quinta-feira e na outra quinta-feira a gente poderia, né, vocês ficariam aí com um horário que poderia ser preenchido por um outro professor e etc. Tá? Isso era aqui uma proposta para a gente poder levar à frente, tá? Porque fica muito ruim a gente ter que brecar, a gente ter que parar, acostumado a gente aqui com a continuidade das aulas. Só que isso não depende de mim. Isso depende de determinação oficial da instituição, de autorização. Falei com a coordenadora, a gente não teve posicionamento oficial no sentido de autorização. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar tentar resolver isso até a semana que vem para que a gente tenha um posicionamento oficial. Eu confesso para vocês, a gente tem que jogar com o regulamento embaixo do braço, para depois não sair nenhum ruído e o professor receber a pancada porque está inventando moda que não foi determinado pela instituição. O que eu tenho que fazer é cumprir o que a instituição está determinando. E se a aula deve ser encerrada nesse momento, a gente vai encerrar e não vai ter problema, já que é uma determinação oficial. Mas eu não acho que, do ponto de vista pedagógico, seria a questão ideal. Então, o que a gente vai fazer? Eu sugiro que vocês, né, suscitem esse debate com a nossa coordenadora também. Eu já falei com ela, e talvez vocês, conversando sobre isso também, questionando, professora, qual é a possibilidade disso acontecer, etc., ela possa ter um reforço até para levar novamente, porque pelo que fui informado, ela levou para a direção da instituição e não obteve resposta, não sei por qual razão, de repente, outras questões que precisam ser analisadas, tá? Joia, Rebeca, mas eu acho que a gente precisa administrar isso aqui, porque eu confesso para você, vou até parar de gravar aqui, tá? Eu vou até parar de gravar.